Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. A partir de hoje, irmãos, nós vamos estar... Deixa eu ver. A partir de hoje a gente vai estar estudando alguns personagens da Bíblia e vamos aprender com os acertos e com os erros deles. Vamos ver como que eles reagiram e como que Deus trabalhou na vida deles, como que foi o caminhar deles, né? E Deus vai estar nos ensinando a caminhar melhor nesta vida, e a gente vai ter uma vida mais abençoada, uma vida guiada por Ti. Amém, irmãos? Abriu sua Bíblia lá em Gênesis 2, a partir do 7, acompanhe na sua Bíblia aí. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Até aqui por enquanto. Fecha teus olhos, vamos pedir que Deus venha falar conosco através da palavra dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, a partir de hoje vamos estar estudando sobre grandes personagens da Tua palavra, Senhor, e nós começamos do começo, Senhor, nós começamos dos primeiros que estiveram aqui nesta terra, que são Adão e Eva, Senhor. Que, meu Deus, através desta palavra, através da vida dessas pessoas que o Senhor colocou na terra, Senhor, venhamos aprender coisas que venhamos usar nas nossas vidas, Senhor, que venha a ser útil para as nossas vidas e venhamos ser, através disso, transformados pelo Teu poder. Eu peço, me dá sabedoria para ensinar a Tua palavra. E, meu Deus, me dá capacidade para os Teus filhos de aprendê-la, Senhor, de assimilá-la, de absorver a Tua palavra. E que eles possam sair daqui, Senhor, e praticar aquilo que vão aprender neste lugar. É isso que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Para quem não conhece a Bíblia, eu vou estar, desde o começo da Bíblia, eu vou estar ensinando sobre alguns homens e mulheres de Deus que estão escritos na Bíblia. E a gente vai aprender através da vida deles, o que eles fizeram de bom, o que eles acertaram e o que eles fizeram de ruim e que causou um sofrimento na vida deles. E hoje a gente vai aprender sobre Adão e Eva. Eu acho que nem que a pessoa nunca tenha vindo à igreja, mas acho que já ouviu falar em Adão e Eva. Acho que todo mundo conhece sobre a história de Adão e Eva. E a gente leu aqui na Bíblia que Deus, Ele fez o homem do pó da terra. Ele fez do barro mesmo. Fez do barro. Só que, como Deus fez o homem, ele era um boneco, como se fosse um boneco. É um corpo, mas sem vida. Só que diz que Deus, ele soprou o fôlego de vida na narina do homem. O que a gente vem aprender com essa primeira coisa que Deus tem falado conosco? Que sem o fôlego de vida que Deus nos dá, nós não somos nada. Se Deus tirar o fôlego de vida da gente hoje, a gente cai duro aqui no chão, não faz mais nada. Eu fico pensando, tanta gente que pensa que pode viver sem Deus, se no entanto é Ele que está dando vida para cada um de nós. As pessoas às vezes não param para pensar nisso. Quantas pessoas que a gente convida a vir à igreja, a pessoa fala, não tenho tempo, eu não posso, ou eu não quero. Mas se ela está caminhando, se ela está trabalhando, se ela está indo passear, se ela está fazendo isso, se ela está fazendo aquilo, é porque Deus está dando força para ela fazer aquilo.
Só que às vezes a gente não para para pensar nessas coisas. A gente acha que a gente está vivendo pela nossa própria força. Mas não é pela nossa própria força. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Olha uma coisa interessante que está escrito lá em Salmos 156. Não precisa abrir sua Bíblia. Olha o que está escrito aqui em Salmos. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. A Bíblia está pedindo para que todos que têm fôlego, todos que estão respirando, louve ao Senhor. Só que são poucos que estão louvando a Deus. Poucos estão louvando a Deus e por isso que muitos estão sofrendo. Porque estão em desobediência com a palavra de Deus. Tudo que tem fôlego, até os animais. Até o animal que recebe o fôlego de Deus, muitas vezes ele reconhece a presença de Deus. Até o animal. Porque é criação de Deus. Ele sabe. Só que nós, porque somos um nível acima que os animais, que temos inteligência, temos consciência, nós precisamos louvar a Deus. O que é louvar a Deus, pastor? Louvar a Deus é você buscar a presença dEle. Louvar a Deus é reconhecer que Ele que te fortalece. É você levantar de manhã, acordar e falar: Deus, obrigado que eu consegui acordar hoje. Tem gente que não acorda no dia seguinte, gente. Você já parou para pensar nisso? Tem gente que não vira uma noite, ela fica naquela noite. Ela não acorda mais. Mas Deus, Ele sempre nos dá força para a gente caminhar e para a gente seguir. E o que Ele falou aqui? Ele falou assim, no 9 está escrito aqui que eu já li: fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. O que a gente aprende aqui? Deus, gente, Ele prepara tudo para a gente. Se Deus não fizesse chover, a gente não ia ter comida. Já parou para pensar nisso? Sem chuva, não tem como ter comida. Em desertos que tem pelo mundo aí, não tem nada. E as pessoas não têm o que comer. No Nordeste do Brasil, onde tem seca, tem gente que não tem o que comer lá. Ele não tem o que comer e não tem o que beber. Tem pessoas que chegam ao cúmulo de beber urina no Nordeste porque não tem água para beber. No entanto, nós temos água boa para beber. A gente tem que agradecer por isso. Porque Deus, Ele prepara tudo para a gente, Ele prepara. A gente tem uma casa para morar, a gente tem uma família que convive com a gente que precisa de trabalhar, Deus nos dá um trabalho, nos dá força para trabalhar. As pessoas, elas vão vivendo automaticamente, acham que tudo vai acontecendo automático. Não, mas Deus está trabalhando para que tudo isso venha acontecer. Deus está trabalhando. A gente não está percebendo, a gente não está vendo, mas Deus está trabalhando. E Deus, antes de criar Adão e Eva, Deus, Ele preparou todo aquele jardim e falou: ó, quanta árvore aqui, ó, tem comida à vontade para vocês. Pega o que vocês quiserem. Pega o que vocês quiserem. Abra sua Bíblia lá em Mateus 6,31. Abra sua Bíblia lá. Vamos entender o que Deus está falando. Mateus 6,31 até o 33. Amém? Olha o que está escrito aqui na palavra de Deus: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Olha que isso aqui foi Jesus que falou. Olha o que ele está falando. Não se preocupa com o que você vai vestir, não se preocupa com o que você vai comer, não se preocupa com o que você vai beber. Deus, ele sabe que você precisa fazer todas essas coisas. Deus, ele sabe. Porque as pessoas, todo mundo aí fora, elas buscam fazer essas coisas. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. As pessoas estão sempre preocupadas com tudo, não é assim? Mas o que Jesus está falando aqui? Antes de você se preocupar com isso, porque Deus sabe que você precisa de tudo isso, me busca primeiro. Busca o meu reino e busca a minha justiça, que todas essas coisas eu vou te dar. Se a gente busca a Deus, Ele vai trabalhar a nosso favor, gente. Quanta gente que eu conheci, que estava aqui no Japão, não tinha trabalho, estava passando até necessidade. E ela começou a vir à igreja. E a gente ensinou isso para ela. Busca a Deus. Eu sei que você está sem emprego, eu sei que você está passando necessidade, mas busca a Deus. E dentro de pouco tempo, Deus abriu uma porta de emprego para aquela pessoa. Por quê? Porque ela fez o quê? Ela fez a vontade de Deus. Ela, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir na empreiteira, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, ela foi na igreja e começou a buscar. E Deus falou, não, eu sei que você precisa de emprego, eu sei que você precisa trabalhar, eu sei que você precisa comer, eu sei que você precisa dar comida para os teus filhos, e eu vou te dar emprego, não se preocupa com isso. Para Deus, gente, Ele abriu uma porta de emprego para a gente assim, Ele sabe onde tem emprego, Deus sabe. O que é difícil para Deus, e que Ele não coloca a mão, é fazer a gente buscar Ele. Arranjar um emprego, colocar comida na nossa mesa, para Deus é fácil. Mas Deus, Ele não toca na tua vontade. Deus, Ele nunca vai te obrigar a buscar Ele. Nunca. Ele quer que você busque de boa vontade. Ele quer que você busque Ele de todo o coração. Por isso que eu convido as pessoas, eu falo, se você se sentir bem, se você achar que é válido você vir à igreja, venha. Eu não vou ameaçar ninguém para vir à igreja, você tem que ir porque senão vai acontecer isso, não. Você tem que vir de boa vontade, você tem que vir com alegria. Porque quando você vem com alegria, com boa vontade, aí Deus vai trabalhar na tua vida. Aí Ele vai trabalhar. Mas vamos continuar aqui. No Gênesis, volta lá no Gênesis. Não tira a tua mão do Gênesis, que a gente vai seguir todo o livro aqui, a gente vai estar aprendendo. No Gênesis 2,15 está escrito assim: E tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O que a gente vai aprender aqui, gente? Deus, Ele criou o jardim, criou o homem, colocou o homem no jardim, falou, você pode se servir de tudo, come. E Deus falou assim, lavra a terra e guarda. Eu não sei se você já ouviu alguém falar assim, eu queria saber quem que inventou o trabalho, que eu queria pegar esse sujeito. Você já ouviu falar nisso? Eu quero pegar esse sujeito que inventou o trabalho. Eu não gosto de trabalhar. Mas aí a pessoa, se ela descobrir que foi Deus que inventou o trabalho, vai ficar difícil, né? Vai ter que pegar Deus. Só que a gente vai aprender o seguinte: quando Deus mandou o Adão criar aqui e cuidar da terra, o trabalho não era cansativo igual hoje é. Não é, a gente sofre para trabalhar, não sofre? Muitas vezes a gente sofre. Não era assim antes. A gente vai entender isso. Mas foi Deus que inventou. Então você guarda isso no teu coração. E o que a gente vai aprender aqui? E ele falou assim, ó, de toda a árvore que tem aqui que eu inventei, pode comer de tudo. Só que tem uma árvore lá no meio, naquele jardim no meio, a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Naquela árvore você não toca.
O que a gente aprende com isso? Deus, para todos, estipula regras. Então, para o primeiro casal que Ele colocou na terra, Ele criou uma regra. Deus está testando a obediência de Adão e Eva. Ó, eu criei tudo, pode comer o que você quiser, mas só daquela árvore, ó, tinha um monte de árvore. Mas Ele falou, daquela árvore lá não mexe, não toca naquela árvore, senão você vai morrer. Tudo bem. E guardou. Mas vamos continuar. Aqui, ó. Vai no capítulo 3 agora. Vamos ler no capítulo 3. Vamos continuar a história para a gente entender como que foi a vida deles. Ora, a serpente, a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dela comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha o que aconteceu na história aqui. Adão e Eva estavam no jardim, e justamente aquela árvore que Deus falou para não tocar, a Eva estava andando lá, estava passeando perto daquela árvore. E a palavra de Deus que diz que a serpente estava lá. E a gente aprende através da Bíblia que Satanás, que o diabo, ele incorporou naquele animal e conversou com a Eva. Para quem já foi em centro espírita, sabe, tem um médium, né? Tem um médium no centro espírita e ele recebe um espírito para conversar com você. E muitos dizem que essa aqui foi a primeira sessão espírita que existiu no mundo. Por quê? Porque o diabo usou uma serpente e puxou conversa com ela. Ó Eva, vem cá um pouquinho. É verdade que Deus disse que não pode comer aqui da árvore? E ela falou assim, a gente pode comer dessas aqui, mas dessa aqui a gente não pode comer. O que aconteceu? O que o diabo falou para ela? Ela falou assim, se a gente comer a gente vai morrer. E o que o diabo falou? Você não vai morrer. O diabo, irmãos, está escrito na Bíblia, ele é pai da mentira. Pai da mentira. E o diabo vai fazer com que a gente desobedeça a Deus. Deus falou, não toca que vai morrer. E o diabo chega e fala, não vai morrer. O que a gente aprende aqui? A gente não pode, para começar, a gente não pode dar ouvido para o diabo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Às vezes na tua mente, na tua cabeça, já não passou um monte de pensamento louco? Coisa que você falou assim, nossa, como que eu estou pensando uma coisa dessa? Já passou, não passou? Muitas vezes o diabo falando na tua cabeça. Porque às vezes uma pessoa, aqui, nas escolas, às vezes um aluno, do nada, ele sai, puxa uma faca de dentro da bolsa e começa a matar todos os amigos dentro da classe. Do nada. Você fala, por que aconteceu isso? O diabo estava falando no ouvido dele. Ninguém sabe, ninguém está vendo. O diabo estava falando. E ele foi dando ouvido, aí a vontade foi crescendo, pum, saiu matando todo mundo. A gente vê gente matando a outra, por quê? Porque o diabo fala na mente das pessoas. O diabo fala na mente das pessoas. Teve uma história. Um rapaz estava namorando uma menina. E essa menina falou, não quero mais namorar com você. Não quero. Vamos separar. Só que esse rapaz, ele não aceitou isso. E sabe o que ele fez?
Ele foi na loja que ela trabalhava, uma loja de roupa. Chegaram a filmar isso, está na internet. Ele foi na loja de roupa que ela trabalhava, com a faca, matou ela. Sabe o que ele fez depois? Arrancou o coração dela com a faca, levou na casa do amigo o coração, fritou e comeu com pinga. Ele fez isso. Aí você fala, pastor, mas como que a pessoa consegue fazer uma coisa dessa? O diabo. Quem dá ouvido para o diabo, ele faz a pessoa fazer esse tipo de coisa. Eu acho que muitas vezes você já passou nervoso com teu amigo, ou com outra pessoa, ou até com teu pai, com a tua mãe, com teu filho, e você pensou em fazer uma besteira. Ninguém sabe, ninguém viu, mas passou essa besteira na tua cabeça. Ah, eu devia fazer isso. Você não fez. Porque você não deu ouvido. Porque se você tivesse dado ouvido, talvez você teria feito. É por isso que muita gente aí fora está matando um monte de gente. Por quê? Porque está dando ouvido para o diabo. E o que a Eva fez? Ficou ouvindo o diabo falar. Ah, é diabo, ah, tá bom diabo. E entrou dúvida no coração dela. Porque Deus falou, não toca, vai morrer. E vem o diabo falando, não vai morrer não. E ela já ficou com dúvida. Porque ficou ouvindo o diabo. Mas vamos entender. E ele falou assim, ó, se você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. O ser humano, irmãos, ele por natureza, ele é ganancioso, ele quer ter as coisas, não quer? Não é assim? O ser humano é assim. E o diabo fez crescer aquela ganância dentro do coração dela. Nossa, se eu comer, eu vou ser igual a Deus? Não fala aqui, não passa no comercial. Se você jogar no Takarakude, você pode ganhar e vai ficar milionário. As pessoas não vão lá e compram o Takarakude, não compra? Eles estão trabalhando na tua ganância. Às vezes você não vai ganhar nada, mas eles estão falando, não, você vai ficar rico, você vai comprar o carro que você quiser, você vai comprar a casa que você quiser. E quantos milhões de pessoas gastam dinheiro no Takarakude? E está anos jogando Takarakude e não ganha. Mas é por quê? Porque o diabo sempre trabalha na nossa ganância. E quando o diabo falou que vai virar Deus, então aquele fruto que antes ela nem olhava, ela já começou a, olha que fruto bonito, nossa, parece que é gostoso. O diabo começa a fazer assim. O diabo começa a fazer assim na nossa vida, coisa que não é para fazer, ele começa a falar assim, não, faz isso, não tem problema não. O homem é casado, a mulher é casada, e o homem está sozinho, e fala assim, olha aquela moça, olha que moça bonita. Aí você pensa com você, não, mas eu sou casado, não posso ficar. Não, olha, é bonita ela. O diabo, ele começa a trabalhar assim no nosso coração, gente. Ele começa a fazer a gente querer ter as coisas. Ele falou assim, vai lá que você vai virar Deus. Sabe por que o diabo falou assim? Se você comer, você vai virar Deus? É porque o próprio Satanás queria ser Deus. A Bíblia ensina que Satanás, chamado Lúcifer, ele era um anjo uma patente muito alta no céu. Só que por causa do poder dele, ele se orgulhou. E ele falou assim, eu vou ser igual a Deus. Só que Deus, como sabe de todas as coisas, falou, ele já está pensando besteira. E a Bíblia diz que Deus expulsou ele do céu. E ele se tornou Satanás. E ele virou o diabo. E esse mesmo orgulho que ele teve, ele quis jogar para o homem. Eu não consegui ser Deus, eu vou fazer outro tentar ser Deus. Vai lá, come lá que você vai virar Deus. Eu não consegui, mas vai lá que você vai conseguir. E o que aconteceu? No 6 está escrito assim, no 3:6 está escrito assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto, e comeu, e também deu ao seu marido,
e ele comeu com ela. Ele incitou tanto a vontade dela, que ela foi lá e pegou. Deus falou, não pega. E o diabo incitou tanto a vontade dela, ela foi lá e pegou. Foi lá e pegou. Aí começou toda a desgraça do mundo. Toda a desgraça do mundo. O que é o pecado, gente? O pecado é errar o alvo. O que é errar o alvo? É você fazer aquilo que Deus não se agrada. A única regra que Deus colocou para os dois, eles desobedeceram. A única. Uma regrinha só. Você trabalha em fábrica, não tem um monte de regra para você cumprir lá? Tem um monte. Não, Deus para Adão e Eva só deu uma. E mesmo assim eles não conseguiram guardar essa uma regra. E o que aconteceu? O pecado entrou no mundo. Em Tiago 1,14 está escrito assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Deixa eu explicar uma coisa para você. Só para você ter um exemplo disso que eu li agora aqui. Um homem é casado. Ele é casado. E ele está andando na rua e o diabo começa a falar no coração dele. Não, ele está no trabalho dele, vamos dizer. Ele tem uma colega bonita. Uma colega de trabalho bonita. Repara nela, é bonita. Vai lá conversar com ela. E ele começa. E ela também começa a conversar com ele. E eles começam a ficar amigos. E o diabo começa a colocar mais fogo na coisa. Olha, está dando bola para você. Ou sai com ela. Vai passear com ela. Mas o cara é casado. E o diabo vai trabalhando no coração da pessoa. Aí vai ter uma hora que dentro do coração dele ele já está desejando aquela mulher. Mesmo sendo casado. Então já concebeu o pecado. Ele não fez nada com ela ainda. Mas a Bíblia está falando. Já guardou no coração dele e já pecou. Nossa, eu queria estar com essa menina. Eu queria beijar ela. Eu queria fazer isso com ela. Ele pensou isso no coração dele e já pecou. Mas aí continua. O desejo continua. Aí ele vai, sai com a moça e faz o que não deve. Aí consumou o pecado. E o que está falando aqui? Consumou o pecado é morte. É morte. E às vezes vira morte mesmo, né? Porque às vezes a mulher mata o marido mata a mulher, vira morte de verdade. Aqui a morte que está falando é a morte espiritual, porque você está desobedecendo a Deus. A Bíblia fala, não adulterarás. Você já está desobedecendo a Deus. Então, morto espiritualmente você já está, mas às vezes você vai morrer fisicamente, porque o outro vai vir, você está me traindo, você vai morrer agora. Você está me traindo? Então Deus ele trabalha assim no coração das pessoas. E depois que eles comeram aquele fruto, olha o que está escrito no versículo 7. Gênesis 3, 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. A Bíblia fala que Adão e Eva, quando foram criados, eles andavam nus. Eles andavam nus, só que eles não tinham vergonha. Você tem coragem de andar pelado ainda na rua? Todo mundo tem vergonha, né? Mas naquela época não existia o pecado, eles não tinham vergonha disso. Eles eram uma criancinha, igual a Maria Eduarda lá. Ó. Se você tirar toda a roupa dela aqui, botar ela aqui, ela não está nem ligando que ela está sem roupa. Não é? Porque é inocência. E Adão e Eva, eles tinham essa inocência. Só que quando eles desobedeceram a Deus, essa inocência foi embora. E eles, nossa, a gente está nu. A gente está nu. E o que eles fizeram? Correram, foi pegar umas folhas de uma árvore lá, vamos fazer uma coisa para cobrir aqui a nossa nudez. Tudo bem? Não, mas dá tudo. Depois ele explica. E eles foram fazer um avental para eles se cobrir. O que acontece, gente? Quando a gente peca,
a gente se afasta de Deus e a gente tenta resolver as coisas do nosso jeito. A gente tenta resolver as coisas do nosso jeito. Não é assim? Você está com algum problema, você tenta resolver você sozinho. Você está passando alguma dificuldade, você tenta resolver você sozinho. Mas muitas vezes a gente vê que a gente não consegue resolver o nosso problema. Muitas vezes a gente vê que a gente não consegue resolver. A gente está cheio de problema que a gente às vezes tenta resolver e a gente não consegue. E eles tentaram resolver o problema deles aqui. Falaram, vamos botar as folhinhas aqui para cobrir, vamos ver se dá um jeito. Mas aquelas folhinhas que eles botaram, se bater um vento, voa tudo, não adianta nada. Vai ter que pegar outra folha de novo. A Bíblia falou que Deus teve que matar um animal, pegar a pele daquele animal e dar para ele se cobrir. Até então não existia morte no mundo. Deus teve que matar um animal para cobrir a nudez deles. Por causa do quê? Da desobediência. O que eu acabei de falar? Consumou o pecado, é a morte que vem. Já veio a morte do animal. O animal que não tinha culpa de nada, teve que morrer para que fosse coberto o corpo deles. E muitas vezes a gente sofre, gente, porque a gente peca e as coisas ruins vêm na nossa vida. E às vezes a gente fala assim, por que está acontecendo isso na minha vida? Por quê? Mas aí continua na tua Bíblia aí, olha o versículo 8 que está escrito. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e me escondi. Antes do pecado, antes de acontecer aquilo, antes deles desobedecer, Deus vinha todo dia de tarde conversar com eles, ter comunhão com eles. Gente, Deus ele criou a gente para a gente ter comunhão com Ele. A gente foi criado para ter comunhão com Deus. Quando a gente não tem comunhão com Deus, a gente tem problema. A gente não tem como fugir disso. Muita gente, eu vou convidar para ir para a igreja e falar, não, mas eu tenho a minha religião. O problema, gente, não é religião. Se o problema fosse religião, o mundo estava bom. Religião está cheio. Quanta religião tem no mundo aí? E resolve? Não resolve. A gente tem que ter comunhão com Deus. Deus está falando, eu criei vocês terem comunhão comigo. Igual eu estava explicando para a Cida semana passada, você tem um filho para quê? Para você jogar ele para um canto e você para o outro? Você não tem um filho para ficar junto com você? É por isso, não é? Eu vou ter meu filho, mas agora eu vou mandar ele lá para o Brasil e eu vou ficar aqui, ele fica lá e eu fico aqui. Tem cabimento isso? Não tem. Se Deus criou a gente, é para a gente ficar perto dele. Deus criou a gente para a gente ficar perto dele. Você não canta, você não fez o teu filho nascer para ele ficar longe de você. E o que acontece? E eles ficaram com medo. Deus sempre vinha, ele sempre recebia Deus. Deus, vem cá, vamos conversar. Depois que eles pecaram, eles ficaram com medo de Deus. Deus está vindo, vou esconder. Ô Adão, cadê você, Adão? Eu estou aqui, Senhor. É que a gente está nu e a gente ficou com medo. Eles nunca tinham tido essa reação antes. Outra coisa que entrou no mundo, medo por causa do pecado. Medo. Quanta gente que sofre por causa de medo hoje em dia? Tem medo de tudo. Hoje tem medo para tudo. Tem gente que tem medo de bicho. Tem gente que tem medo de ficar em lugar muito apertado. Tem gente que tem medo de água. Tem gente que tem medo de fogo. Tem gente que tem medo de um monte de coisa. Tem gente que tem medo de pessoa. Tem gente que não consegue viver, não pode trabalhar com um monte de gente junto. Ela se fecha dentro de onde ela mora, ela não sai de casa, porque ela tem medo das pessoas. O medo é uma consequência do pecado.
aqui, ó. É aqui, ó, que trabalha o medo, na nossa cabeça. E Deus fala assim, mas como que vocês sabem que vocês estavam nu? Vocês estavam nu até agora e nunca falou nada, nunca teve medo de nada. E por quê? Vocês pegaram a árvore que eu falei, vocês pegaram do fruto que eu falei que não é para pegar? Pegou. Aí a gente vai entender outra coisa aqui. Olha só como que acontece quando o pecado entra na nossa vida, gente. Olha, leia aí no 11. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Isso aqui é a famosa síndrome de Adão. Deus chegou para Adão, Adão, por que você comeu? Ah não, foi a mulher. Aí chegou na mulher, mulher, o que você comeu? Não, foi a serpente. Aí quando chegou a serpente, serpente, o que foi? Não tinha mais ninguém para falar, do lado para falar, a serpente ficou com a bomba na mão dela. Mas a gente muitas vezes não é assim. Quando falam pra gente assim, você está errado, e a gente joga uma culpa no outro, a gente não assume. O ser humano é desse jeito. Às vezes, muitas vezes não assume. Você fez isso, tá? Não, mas é por causa disso. Não, é por causa daquilo. A gente nunca assume. Isso é uma falha do pecado que está dentro da gente. Se o Adão tiver... Quando Deus perguntou para Adão e falou, Adão, por que você fez isso? Senhor, desculpa. Eu errei, Senhor, desculpa. Talvez Deus teria perdoado ele, não teria jogado isso para fora. Mas o que ele fez? Ainda botou culpa em Deus. Não, essa mulher que você me deu, essa mulher que não presta. Ainda jogou culpa em Deus. Não tem gente que joga culpa em Deus? Não acontece as tragédias no mundo aí e não tem gente que bota a culpa em Deus? Teve um tsunami aqui no Japão. Por que Deus deixou? Cadê Deus? Mas o ser humano não vê que ele está destruindo tudo, destruindo a natureza, ele não está preocupado com isso, né? Mas na hora que acontece a tragédia, ele vem reclamar com Deus. E Adão fez isso. Deus, essa mulher que você me deu aqui não presta. Assuma, Adão, assuma que você errou. A gente tem que assumir, gente, que eu estou errado. É por isso que a Bíblia, desde o começo até no final, ela fala assim, arrependei-vos, 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 arrependei-vos. O que é arrepender? É você se voltar. É você assumir assim, eu estou errado, eu vou mudar. Porque quando você não assume que você está errado, você não muda. A gente, quando não assume que a gente está errado, a gente não muda. Se a gente fala assim, não, mas é isso aí, é mais aquilo lá, e passa, a gente fala, e a gente não muda. Não muda. Quem tem filho sabe disso. Não é? Você fala, por que você fez isso? Não, mas... Aí toda vez você tem que estar dando banho. Não é assim? Quem tem filho sabe que é assim. Mas se o filho uma vez fala assim, não, pai, eu errei, isso aqui. Aí ele vai ter condição de mudar. Ele fala, não vou fazer mais, pai. Não vou fazer mais. Olha quanto sofrimento que entra na vida das pessoas. Agora vai lá no 16, no 3,16. Olha a consequência do pecado. Gênesis 3,16. E Deus disse à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, e com dor dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida,
E no 19 está escrito assim: e no suor do teu rosto comerás o teu pão, e até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, por quanto és pó, e em pó te tornarás. Olha a consequência do pecado. Olha a consequência do pecado, gente. O que ele falou para o que Deus falou para a mulher? Você vai ter dor para você ter filhos. É por causa do... A quem é mulher aqui já teve filho e sabe o que é dor de parto? Você tem essa dor hoje por causa do pecado. Se Adão e Eva não tivessem pecado, você não teria essa dor para ter filho hoje. Você não ia sofrer do jeito que você sofre para ter filho. Você tem um filho tranquilamente. Mas Deus falou, agora você vai sofrer. E o que eu falei do trabalho anteriormente, que eu falei que Deus que criou o trabalho, e que o trabalho muitas vezes é duro para a gente fazer. E Deus falou para Adão, só, porque você desobedeceu, e porque você ouviu a tua mulher, com o suor do teu rosto, você vai trabalhar para comer. Você vai ter que sofrer agora para comer. Não vai ser mais fácil não. Antes eu te dava tudo, ó. Você tem tudo aqui, Adão, pode comer à vontade. Agora não, você vai ter que ralar, né? Como se diz o português, claro. Vai ralar agora para você comer. E muitas vezes a gente sofre para trabalhar. Você está vendo quanta coisa, gente, acontece por causa do pecado? E o que é pecado? Eu volto lá atrás e falo, desobedecer a Deus. Por que o mundo está desculpa falar, essa desgraça? Por causa da desobediência a Deus. A gente chama as pessoas para vir à igreja, a pessoa não está nem aí. Para que eu vou à igreja? Não precisa de Deus, não. Mas às vezes a pessoa está cheia de doenças. O casamento está destruído, está sem trabalho, está passando fome, está passando um monte de problema. E ainda é orgulhoso e fala que não precisa de Deus. E vai continuar sofrendo. E vai continuar sofrendo. O mundo está assim por causa disso, gente. E, para terminar a história, está escrito assim lá no 3:23. E o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra que fora tomada. Expulsaram ele do Éden. Eles tinham tudo, gente. Sabe que você dá tudo para uma pessoa e a pessoa não dá valor? Sabe o que é isso? Você tem tudo aqui. Quantos homens ricos, donos de empresa, anos, décadas para montar aquela empresa, e o filho não fez nada para ajudar na empresa. Só que ele chega e fala, filho, eu vou colocar você para comandar a minha empresa. Ele destrói a empresa em um ano. Acaba com a empresa em um ano. Por quê? Ele dá tudo pronto assim, toma, aqueceu. Não é verdade que aquilo que tudo que é fácil vai fácil? Tudo que é fácil a gente não dá valor? Não é assim? Se alguém chegar para você amanhã, você te dá itimã aqui, na tua mão. Mas por que você está me dando dinheiro? Não, toma, eu quero te dar. Você já vai sair e já vai gastar esse dinheiro. Pode ter certeza disso. Chegou facinho na tua mão. Você suou? Não suou. A pessoa chegou e deu na tua mão aqui, toma. Itimã, vamos lá no restaurante comer agora. Vamos comer o rodízio de carne lá agora. Pegou um chefe meu japonês, eu trabalhava numa fábrica, e ele ganhou no patinco. Acho que ele ganhou uns 200, 300 mil no patinco num dia. E ele chegou na sessão, a gente ganha no patinco, vamos comer no yakiniku. Vou pagar para todo mundo. O japonês não faz esse jeito também, mas ele ganhou fácil. E yakiniku que levou a gente era 10 mil por pessoa, gente. E ele pagou para todo mundo. Mas por quê? Você acha que ele ia tirar aquele dinheiro do salário dele? De jeito nenhum. Mas como foi fácil, só ficou lá sentado, lá fumando e girando aquele negocinho lá e caiu dinheiro na mão dele, ele vai lá, vamos pagar para todo mundo aqui agora. Tudo que é fácil, vai fácil. E Adão ganhou tudo fácil, e também não deu valor, jogou tudo fora. E
pecou e errou e não obedeceu. Então, o que a gente vai aprender com essa história de Adão e Eva, gente? Primeiro, a gente não pode viver sem Deus. Coloque isso na tua cabeça. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Deus. Ah, mas você vai, pastor, mas como que eu vou buscar Deus? A Bíblia diz, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está cheio de gente que vai no budismo, vai no espiritismo, vai no islamismo, vai não sei aonde, e vai lá e vai cá, mas a Bíblia está falando que Jesus é o único caminho. Você pode ir no lugar que você quiser, mas se você quer chegar no Deus, no Pai que criou todas as coisas, Jesus está falando, só eu. Não tem um líder de nenhuma religião no mundo que chegou a falar assim, eu sou o caminho. Não tem nenhuma. Jesus só teve essa coragem de falar, eu vim do Pai e só vai ao Pai através de mim. Ah, então como que a gente conhece Jesus, pastor? Mas tem que vir na igreja. Como você conhece Jesus? Jesus não vai descer aqui. Não espere que Jesus vai descer aqui. Ó, gente, eu sou Jesus, muito prazer, e vim buscar. Ele não vai vir. É por isso que Deus deixou isso aqui. Deixou a Bíblia. Eu já falei para muita gente, eu falo para muita gente não dá valor nesse livro. Sabe quanto tempo demorou para ser feito um livro desse? Para ser feita a Bíblia? 1.600 anos. Você conhece algum livro no mundo que demorou 1.600 anos para ser escrito? O autor que escreve o livro, ele só consegue escrever o livro enquanto ele está vivo, não é assim? Depois que ele morreu, ele não consegue escrever mais, não é assim? Pode ser publicado depois o livro, mas ser escrito tem que estar em contato dele. E quem consegue viver 1.600 anos para escrever um livro? E você conhece alguém que viveu 1.600 anos para escrever um livro? Não existe. Só Deus. Deus usou pessoas diferentes, de lugares diferentes, e mandou escrever a Bíblia. Mas Ele é o autor. Se você ler do Gênesis no Apocalipse, no final, você tem uma ideia, a gente aqui está falando da árvore da vida. No Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. No Apocalipse, lá no finalzinho de Apocalipse, está falando da árvore da vida. Do começo ao fim, está falando a mesma coisa. Quem já leu a Bíblia inteira sabe, é uma pessoa só que escreveu. Você não fala que foi o fulano de cá, fulano de... Não, foi uma pessoa que escreveu. Usou 40 pessoas? Usou. Não, mas foi uma pessoa que mandou escrever. Foi uma pessoa. Então é só através da Bíblia que a gente conhece a Deus, que a gente conhece a Jesus. Infelizmente tem muita igreja, tem muito lugar que não está se ensinando mais isso. Tem muita dança, tem muita música, tem muita comidada dentro da igreja, mas isso aqui não houve mais. Estudo aqui, igual você está ouvindo hoje, não existe em muita igreja. Porque é festa só. Vamos pular, vamos lá, glória a Deus, aleluia! E não tem estudo de nada da Bíblia. Você está ouvindo coisa aqui hoje que tem gente que está 10 anos dentro da igreja e não sabe. Tem coisa que você está ouvindo hoje, que está vindo primeira vez, que tem gente que está 10 anos em muita igreja aí e não sabe disso. Porque o pastor não ensina. E se o pastor não ensina, como que você vai conhecer a Deus? Se o pastor não ensina, como que você vai conhecer a Jesus Cristo? Não vai conhecer. E por isso que você conhece muita gente que fala que é cristã e vive pior do que gente que não vai na igreja. Porque não é ensinada. A Bíblia foi feita para a gente ser ensinado, faz assim, faz assado. É as regras que Deus colocou. Deus colocou uma regra só para o meu casal, já falhou, já errou, já pecou, já lambuzou tudo já. Mas aqui está as regras. Segue esse livro aqui, a tua vida vai ser uma maravilha. Vai ser uma maravilha. Você vai ter dificuldade? Vai, mas Deus vai te dar força, você vai vencer toda a dificuldade. Tem gente que está ficando no caminho com um monte de dificuldade e não consegue vencer as dificuldades. Às vezes é coisa pequena, gente. A pessoa não consegue vencer. Porque não tem Deus na vida dela. Não existe Deus.
O orgulho, outra coisa que a gente aprende, é por causa do orgulho que eles foram querer pegar o fruto e comer. A Bíblia fala que Deus, ele odeia a soberba, o orgulho. Quando a pessoa fala assim, não preciso de Deus, eu não preciso ir na igreja, ela é orgulhosa. Porque ela fala, não preciso de Deus, eu posso fazer tudo sozinho. Uma vez, no Brasil, foi entrevistado um grande diretor do Banco do Brasil. E chegava para ele, quem é seu Deus? O meu Deus? O meu Deus está aqui. Ele falou assim, o meu Deus está aqui, o meu dinheiro. Passou algumas semanas e contraiu o câncer. E o câncer começou a lastrar, e ele tinha muito dinheiro, e ele gastou muito dinheiro para tratar, e ele foi nos Estados Unidos, aí foi um monte de país fazer tratamento, só que acabou morrendo. Cadê o Deus dele? O que o Deus dele pôde fazer por ele? Sobrou um monte de dinheiro para a família dele, mas ele morreu. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Não adianta, gente. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu fico bobo com muito brasileiro aqui no Japão. Desculpa a sinceridade, gente. Saiu do meio do mato lá do Brasil. E porque consegue alguma coisinha aqui no Japão, acha que é melhor que os outros. O cara saiu do meio do mato, não sabe nem falar direito. E chega aqui, comprou um carro, comprou um sedã grande, o chefe ele sabe um pouquinho de Nihongo e já botou de líder na linha. O cara já se acha um Superman. É orgulho, gente. Quanta gente que eu já peguei em fato desse jeito. Quanta gente que eu já tive que aguentar. Longe de Deus, nós somos facilmente destruídos pelo mundo e pelo diabo. Se a gente peca, a Bíblia fala que por causa do pecado a gente é afastado de Deus. A gente é afastado. Porque Deus, ele é santo, ele é limpo. Você vai casar. Não, você vai num casamento, você está com a roupa bonitinha, limpinha, novinha. E você está andando para ir para o casamento. Aí no meio do caminho tem um mendigo, daqueles bem sujo, bem fedorento. Ele fala aqui, vem cá, me dá um abraço. Você vai abraçar ele? Você vai abraçar o mendigo? Você nem conhece ele. Você vai abraçar ele com a tua roupa limpinha, cheirosinha? Não vai. A gente para Deus é assim. A gente não vê, a gente está com a roupa limpinha, bonitinha, mas se a gente está com pecado, é como se a gente estivesse com a roupa toda suja para Deus. E Deus tem que falar que Ele é santo, não tem uma mancha de sujeira em Deus. E Ele não mexe, Ele não se aproxima. Então afasta. E quando Deus se afasta da gente, vem outro e pega a gente. Vem um outro, que é um inimigo de Deus, e pega a gente. E coloca sofrimento na nossa vida, coloca doença na nossa vida, coloca depressão, coloca loucura, coloca droga, coloca um monte de vício, né? E destrói a nossa vida. Mas Deus, mesmo a gente pecando, isso que eu quero que você guarde no teu coração, mesmo que a gente seja pecador, tem gente que fala assim para mim, pastor, sabe que eu não vou na igreja? Minha vida é muito errada, eu faço muita coisa errada. Depois que eu melhorar, eu vou para a igreja. Nunca vai. Nunca. A gente não tem poder de se limpar, gente. A gente não tem poder. Não tem. Vem. Deus vai te limpar. Jesus falou assim, vinde a mim, o que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele fala, não, pastor, agora eu tô cheio de problema, deixa eu passar um pouquinho os problemas e vou buscar Deus. Então você vai buscar. Se Deus está te chamando para tirar os teus problemas, para te aliviar, e você quer aliviar primeiro para depois vir buscar Deus, por que você está vindo buscar Deus? Você tem que vir cheio, você tem que vir sobrecarregado, cansado. Essa é a melhor hora que você vir buscar Deus. E muitas vezes a gente busca Deus assim, né? Quando a gente está bem, a gente não vai buscar Deus. E eu vim buscar Deus, eu comecei a ir à igreja, eu estava sofrendo muito.
A minha família estava sofrendo muito. Só assim que a gente busca Deus. Porque quando está tudo bem, a gente, Deus tá. Existe Deus? Não, eu estou bem aqui, está tudo uma boa na minha vida, eu não preciso de Deus. E muita gente fala assim, mas quando vem o sofrimento na vida dela, aí é triste. Amém? Então eu gostaria que você guardasse essa palavra no teu coração nesta noite, que a gente não pode viver sem Deus, gente. A gente sem Deus, a gente não é nada. A gente não é absolutamente nada. Eu queria agradecer a visita, primeira vez, né, da Janaína. É Wilton, fala? Wilton-san. Eu agradeço a visita de vocês. Vocês possam estar vindo mais vezes aqui. Para ele também é muito importante, né? Porque Deus, ele não veio salvar só brasileiro. Ele veio salvar todos. Jesus Cristo, ele morreu na cruz, não morreu só por causa de brasileiro. Tem gente que fala, Deus é brasileiro. Mentira. Deus não tem nacionalidade. Deus ama a todos. Deus ama os japoneses também. E Deus quer salvar esse povo. Esse povo está afundado na prostituição. Esse povo está afundado em um monte de vício. É cigarro, é bebida, é droga, é um monte de coisa. E eles estão sofrendo. Por que japonês se mata tanto? Por quê? Porque o sofrimento é muito grande. A pessoa não aguenta mais. A pessoa está falando... Sabe o que é o suicídio? Você entender? Suicídio não é matar a vida. A pessoa, ela se mata, sabe por quê? Porque ela não consegue viver. Ela está tentando viver e ela não consegue. A pessoa fala, eu estou tentando, eu estou querendo ser feliz, eu não consigo, não vale a pena viver mais, se mata. Ela não quer tirar a vida dela. Ela queria ter vida para viver e ela não consegue viver. Ela está sofrendo. Ela não consegue. Ela fala, eu não consigo, eu vou matar, ela acaba com tudo, olha. E ela se mata. Mas Deus não trouxe a gente para fazer isso na terra. A Bíblia fala que o ladrão, que é o diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para trazer vida. E vida com abundância. A gente tem uma vida boa, a gente tem a vida abençoada no mundo. Amém? Coloque-se de pé, vamos estar orando a Deus nesta hora. Vamos agradecer a Deus por esta palavra e que a gente possa praticar, né, esta palavra, que a gente possa se firmar com Deus, buscar Deus de todo o coração e que Ele possa trabalhar na nossa vida e possa nos transformar, amém? Fecha teus olhos agora, esqueça a pessoa que está do teu lado, concentra teu pensamento em Deus agora. Deus, Ele quer ouvir tua voz agora, concentra teu pensamento em Deus, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer falar com você agora, amém? Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nós, meu Deus, mais uma vez, nos colocamos diante da tua presença, Senhor. Nós queremos te agradecer por esta palavra abençoada, Senhor. Meu Deus, através desta palavra nós aprendemos as coisas boas e as coisas ruins que Adão e Eva fizeram. E qual foi a consequência das coisas ruins que eles fizeram. E que a gente possa aprender com Adão e Eva, Senhor. Que a gente não deve ficar longe de Ti. Que a gente não deve Te desobedecer, Senhor. Que a gente deve fazer aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Meu Deus, eu agradeço por cada vida que está aqui nesta noite. Tu conheces o coração de cada um que está aqui, Senhor. E muitas vezes essa pessoa está passando por alguma dificuldade, está passando por algum problema, e ela está falando contigo agora. Fala com Deus agora, fala, Deus, eu estou passando isso, Deus. Deus, eu estou passando aquilo. Deus, me ajuda. Deus, eu não estou conseguindo vencer. Deus, eu não estou conseguindo ir para frente. Deus, eu não estou conseguindo ser feliz, Deus. Me ajuda. Ô Jesus, trabalha na minha vida aqui nesta noite. Toca na minha vida, toca no meu coração. Muda a minha história, muda, meu Deus, a minha situação. Fala com Ele agora. Ele está aqui. Você não está vendo, eu não estou vendo, mas Ele está aqui ouvindo a tua oração. Ele está ouvindo e Ele quer tocar na tua vida. Ele quer tocar, Ele quer transformar a tua vida de forma verdadeira.
Ele quer que você tenha uma vida abundante, uma vida abençoada. Ele quer que você tenha uma vida feliz. Apesar das dificuldades, dos problemas, Ele quer que você tenha uma vida feliz, que possa vencer todas as dificuldades. Então eu peço em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a praticar aquilo que nós aprendemos aqui nesta noite, que venhamos estar diante de Ti, buscando a Tua face e fazendo a Tua vontade, Senhor. Meu Deus, que a gente possa estar cada dia Te buscando, aprendendo da Tua palavra, aprendendo mais de Ti, aprendendo como andar diante da Tua presença. Eu peço ajuda os Teus filhos, ajuda as Tuas filhas, ajuda os Teus servos que estão aqui, Senhor, porque Tu sabes tudo e eu não sei, mas Tu sabes tudo que está acontecendo com cada um de nós, Senhor. Então trabalha na vida de cada um, isso que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Como eu sempre peço, no final do culto, se você quiser, é livre, se você quiser trazer uma oferta para a casa do Senhor, pode colocar aqui na caixa. Eu vou estar orando pelo livro de oração que a gente sempre ora. A gente tem um livro de oração aqui. Se você conhece alguém que está precisando, está passando dificuldade, está passando algum problema, se você quiser escrever o nome dessa pessoa aqui no livro, escreva, que a gente, todo culto, a gente pega esse livro com todos os nomes que estão escritos aqui. A gente ora por todas essas pessoas, seja ela estar aqui no Japão, seja ela estar no Brasil, seja ela estar onde for. Deus, Ele está em todos os lugares, então Ele alcança todas as vidas. Amém? E eu gostaria também de orar pelos nossos visitantes que vieram a primeira vez. Eu queria estar orando pela Janaína e pelo Ito, para que Deus possa estar abençoando mais e mais a vida deles. Vem aqui na frente, os dois. Vamos estar orando pela vida deles. Pode explicar. うちに来てください。あなた方のためにお祈りしますので、神様の祝福がありますように、ね、本当にとても嬉しいですね、来てくれて、ね、言葉よかったんですか？大体メッセージ分かりましたか？大丈夫ですか？でまた機会があったら来てください、ね、ここはブラジル人だけじゃなくて日本人でもどんな国の人でも入っていい言葉を聞いて祝福されるように私たちはお祈りするからね。じゃあ目を閉じてください。Feche teus olhos. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu peço a Ti, meu Deus, a Tua bênção, meu Deus, sobre a vida desses jovens, Senhor. Meu Deus, eu agradeço pela presença deles aqui neste lugar hoje, Senhor. Oh, Senhor, eu peço, meu Deus, que não sejam as minhas mãos sobre a vida deles, Senhor, mas sejam as Tuas. Toca, meu Deus, com poder e com graça, Senhor. Meu Deus, Tu conheces o coração e a mente deles, Senhor. Tu conheces o sofrimento, Tu conheces as dificuldades que eles têm, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha estar socorrendo eles, Senhor. Ajuda, Senhor. Derrama poder, derrama força, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que eles possam buscar a Tua presença. Eles aprenderam nesta noite que sem Ti não somos nada, Senhor. Que sem Ti, meu Deus, não podemos nada. Somos fracos e indefesos. Oh, nos ajuda, Deus. Ajuda esses jovens, Senhor. Eles têm um futuro pela frente, Senhor. Guia a vida deles. Eu ordeno que todo mal, toda ação do maligno, toda ação de Satanás, do diabo, na vida desses jovens, seja repreendido em nome de Jesus. Que todo sofrimento, seja no coração, seja na mente, eu repreendo em nome de Jesus. E eu abençoo a vida deles, Senhor. Que eles recebam a bênção e possam Te buscar mais e mais. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? ありがとうね。よくいらっしゃいました。どうぞ座ってください。アメン。
E vamos terminar o culto. Eu vou orar pelas ofertas e pelo livro de oração, e a gente vai terminar o culto já, amém? Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nós entramos na Tua presença mais uma vez. Eu peço, abençoa todo dizimista ofertando na Tua casa, Senhor, não deixe faltar nada na mesa de ninguém, Senhor. E eu peço também, Senhor, por cada pessoa que está escrita nesse livro, Senhor, meu Deus, visita cada pessoa, não importa onde que ela esteja, não importa a situação que ela esteja passando, Senhor, visita para salvar, visita, meu Deus, para transformar, visita, meu Deus, para trazer de volta a tua casa, visita para curar, para libertar, meu Deus, para fazer uma transformação, e que seja tudo para a tua honra e para a tua glória. Eu peço, abençoa cada vida, em o nome de Jesus, amém. Levanta as suas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja com todos, e todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Cumprimento o sermão na paz do Senhor. Vem você, Arraiada, aqui para você ver a Santa Ceia com você. Nós